Mamães, de futuras mamães, de depressão pós-parto, em específico agora com a Luzia. Tudo bem com você? Tudo bem. Tanta joia. Luzia que é psicóloga e vai falar desse assunto que para muitas pessoas é um tabu, é difícil das pessoas entenderem um pouquinho o que é exatamente a depressão pós-parto. A primeira pergunta que eu te faço, Luzia, o que pode levar uma mulher a entrar nesse quadro de depressão pós-parto, depois que deu à luz? Então, boa tarde, Boa Thiago. tarde. Obrigada, tá, pelo convite. E assim, a depressão pós-parto, ela não acontece por um motivo só. Muitas pessoas falam, é por conta de ter tido o bebê. Não necessariamente, né, só por conta disso. Sim. Provavelmente essa pessoa ela já tem uma predisposição, né, psicológica e cognitiva para que tenha o transtorno depressivo. Então, se a pessoa já tem uma predisposição, diríamos assim, até hereditário, né, ou até o ambiente em que ela convive, se ela já convive em um ambiente mais triste, mais depressivo, pode ser que ela tenha. Acontece, então, por vários casos. Primeiro, né, se a mulher ela não tem esse apoio, esse acompanhamento durante a gestação, se é uma gravidez também não desejada, se fere um pouco também dos princípios dela, de pessoa, de ser, né? Se ela acha que se teve filho muito cedo, pode ser que ela tenha. Ou então, os objetivos de vida era outro. Eu gostaria de primeiro estudar, fazer faculdade, para depois ter filho. Uma gravidez sem ela estar imaginando aquela situação agora, né? Isso, então tem vários motivos. Uma separação também do cônjuge pode acontecer também, porque por não ter esse apoio, o medo do enfrentamento da vida pós-filho, porque é complicado você criar uma criança hoje em dia. Né? Então, tem muitos motivos. Agora, né? a depressão é pós-parto, a gente fala pós-parto, mas ela pode acontecer depois que a mulher depois que ela ganhou a nenê, por exemplo, no hospital, em casa, depois de alguns meses, pode acontecer quando ainda essa depressão? Então, os sintomas já começam ali na gestação. Mas começa na gestação já? Isso, com certeza, porque já vem aqueles pensamentos. Nós, na TCC, que é a minha abordagem, nós trabalhamos muito com isso. Já começa aqueles pensamentos, né? Poxa, como que vai ser depois que nascer? Eu vou dar conta? Não consigo? Não sei se conseguirei educar, criar. Então, já começa ali os pensamentos antes. Certo. Mas é desencadeado mesmo após o nascimento da criança. Quando ela vê a criança e fala, poxa, agora eu sou responsável por ele ou por ela. Então, após o nascimento da criança. Mas, então, a gente poderia definir, talvez, como a depressão que ela acontece pela responsabilidade que isso está trazendo para essa pessoa? Sim, pode ser, mas não é só por isso. Tem isso. vários motivos. Vários motivos, né? Como eu te disse, a responsabilidade perante o filho pode ser, né, pelas questões cognitivas, hereditárias, o ambiente em que ela convive, vamos supor, se ela se sente também muita solidão, se ela acha que ela vai ter que dar conta de tudo isso sozinha. Então, não é um motivo só, são vários, né, Thiago? E quando a gente fala de depressão pós-parto, como eu falei, a gente imagina que seja logo após que ela após que ela sai do hospital, ou quando ela está no hospital ainda, ou daqui um mês, 2 meses, mas não é basicamente isso. Começa muito antes, né? Até a própria aceitação da gravidez, né? Sim. E tudo mais. Começa bem antes, porque os pensamentos ruminantes ficam ali, né? Pensando, tentando identificar se ela consegue, se ela é capaz e tudo mais. Agora me diz uma coisa, existe um período para que isso comece e termine? Comece não, mas que ele termine? Ou, por exemplo, a depressão pós-parto, ela necessita de um tratamento para que essa mãe ela consiga superar tudo isso? Sim, tem um tratamento, né? Então, gente, depressão pós-parto tem tratamento, busquem ajuda, né? Com psicólogo, principalmente, com psiquiatra também, quando necessário, nós fazemos esse encaminhamento. A maior parte dos casos encaminhamos sim, porque é necessário entrar com medicação. Eu gosto muito de falar disso, porque o psicólogo e o psiquiatra devem trabalhar juntos, é um tratamento multidisciplinar, né? E quando é necessário, outros profissionais nós incluímos também, mas a depressão pós-parto e depressão normal é feita com psicólogo e psiquiatra. Então, assim, varia de caso para caso, de pessoa para pessoa, mas ali, em torno de 6 meses a 1 ano, ela nessa passa faixa. por esse problema. Antes disso é um pouco mais complicado, mas pode ser que sim, pode ser, né? Ou se for um caso
uma pessoa que de repente tenha mais disposição, que ela tenha mais facilidade de enfrentamento, mais resiliência para enfrentar os problemas, né? E uma das coisas interessantes é que a gente tem algumas imagens de reportagens que aconteceram justamente pensando nessas mamães, nessas mulheres que tiveram aí seus filhos. Mãe confessa matar bebê de 3 dias com facada no peito. Essa foi a última que aconteceu. Esse é um caso de psicose, né? Psicose mas então, pós-parto já é um nível mais elevado do que o transtorno depressivo por si só. Olha, né? Onde a paciente já tem pensamento. Não, e quando você vê uma reportagem como essa, uma manchete dessa, você já fica um pouco chocado com a história, né? Mas aí a gente tem outras, ó. Após matar filho de 2 dias, mães confessam ter asfixiado outra criança. Também são sempre transtornos associados com outras coisas, né, Luzia? Sim, pode ser que, no caso no primeiro caso, né, como eu disse, pode ser uma psicose pós-parto, e nesse pode ser que a mãe tenha outro tipo de transtorno psicológico, né? De repente, assim, nós não sabemos, mas, sei lá, uma bipolaridade ou algo a mais, né? Gente, olha, a mulher amarra a filha de 2 meses ao corpo e se joga em represa. São níveis muito diferentes, mas quando a mulher ela entra em depressão, a família, as pessoas ao redor têm que cuidar, porque isso pode desencadear coisas mais sérias para essas mulheres, não é? Tanto que no tratamento nós incluímos a família, nós falamos com os responsáveis, com o esposo, se ela não tem um esposo, nós falamos com a mãe, com alguém que sempre está convivendo com ela para que cuide, porque principalmente a depressão pós-parto pode ser que ela venha em um nível mais elevado e onde a mãe possa ferir ela mesma e a própria criança. Então tem que tomar um certo cuidado. Na primeira reportagem ali que você leu, né, ela já estava fazendo tratamento psicológico, mas eu acredito que talvez o direcionamento ali, né, não sei se foi feito da maneira correta, ou se ela realmente estava, porque às vezes... E aí a análise talvez do psicólogo, do profissional que está acompanhando ela e tudo mais, da equipe, que como você falou, tem que ter uma equipe ali trabalhando. Uma equipe. Porque em determinadas situações, acredito eu que tem que ser encaminhada para um psiquiatra, para medicamento, para que ela consiga superar essa fase também, Sim, né, com certeza, é necessário. Cada caso é um caso, mas assim, vendo o caso ali, é necessário sim, com certeza, o acompanhamento psiquiátrico também, e eu encaminho sempre, é necessário. Deixa eu te perguntar uma coisa, você acompanha ou vê, né, até no consultório, que existem casos acontecendo e não é um caso, são vários casos que acontecem. Existe uma faixa etária específica, por exemplo, você citou antes ali de mulheres um pouco mais jovens, que daí não sabem o que vai acontecer, que tem um pouco desse medo também. Mas pode acontecer com mulheres um pouquinho com mais idade também? Pode acontecer, mas é mais assim, a probabilidade maior é mulheres mais novas, né? E principalmente na primeira gestação. A segunda pode acontecer também, claro, mas assim, é bem mais provável que aconteça na primeira gestação, né? Por medo do enfrentamento de tudo, né? Da vida nova, dos acontecimentos novos que vão surgindo ao longo da vida. Sim, então... Bom, a gente fala desse assunto, que é um assunto delicado, difícil, porque muitas mulheres enfrentam essas situações e a gente está aqui justamente para que você possa observar a mulher ao seu redor, essa futura mamãe, para que ela não tenha esse problema. Então, o apoio familiar é sim muito importante, com certeza, né, Luzia? o apoio. E eu vejo assim muitas mamães que eu atendo elas na clínica, né? Elas falam assim, Luzia, eu tô gorda, eu tô feia. Gente, mulher grávida é a coisa mais linda, né? É muito bonito você conceber, se você for pensar no ser humano, gerando outro, é incrível, é muito bonito. Sim. E ainda tem pessoas que julgam, não, mas você tá gordo, você tá engordando demais. Poxa, gente, vamos apoiar, né? Vamos apoiar as mulheres, vamos elogiar elas. Vamos vivenciar esse momento, vivenciar esse momento que é uma fase e passa, né, Tiago? Passa, porque assim, poxa, a mulher não vai ficar com aquele corpo para sempre, ela vai até, de repente, ter saudade da barriguinha depois. Eu sou mãe, né? Então, às vezes, nossa, eu fiquei tão bonita quando eu fiquei grávida. Então, tem essas questões, né? Então, assim, é uma fase e isso passa. Então, as mulheres precisam ter paciência. O emagrecer também, pós-gestação, passa também. A criança não chora, gente, a vida inteira, né? A criança vai dormir porque o cérebrozinho dela ainda não desenvolveu os neurotransmissores necessários para adquirir o sono, então por isso que eles trocam o dia pela noite. Então são fases, isso tudo vai passar, né? Se de repente a mulher tem medo de enfrentar tudo isso, isso é uma fase, vai passar. É uma fase, né? Isso, com certeza. Muito bem.
Olha, a gente falou de depressão, então, pós-parto, com a Luzia, psicóloga, mais uma vez. Obrigado por ter vindo aqui no programa. Capaz, eu que agradeço, Thiago, pela oportunidade. Valeu, até a próxima tá bom? vez. Obrigada, aguardo o convite.